A paz do Senhor Jesus e o amor do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Meditando agora com você a palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos 8, do 1 ao verso 13. Quero que você acompanhe comigo com atenção a palavra de Deus. Portanto, agora já não há nenhuma condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, o que era impossível para a lei, enfraquecida por causa da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho numa carne, semelhante à do pecado. Em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei fosse cumprida em nós, que em nossa vida não obedecemos aos caprichos da carne, mas ao Espírito. De fato, os que seguem os desejos da carne gostam do que é carnal. Os que seguem as inspirações do Espírito apreciam as coisas do Espírito. Os desejos da carne levam à morte, ao passo que o desejo do Espírito leva à vida e paz. Pois os desejos da carne são revolta contra Deus. Ela não se submete à lei de Deus, nem poderia. Ora, os que vivem dominados pela carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis dominados pela carne, mas guiados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem não possui o Espírito de Cristo não lhe pertence, mas se em vós estáis o Cristo, o vosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida não mais com a carne, de forma que vivemos na carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se vós, pelo Espírito Santo, fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Romanos 8, de 1 ao 13. Romanos que fala justamente que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo nos diz claramente que aqueles que vivem em Jesus Cristo foram libertos da lei do pecado. O pecado é que escraviza, o pecado é que amarra, o pecado afasta o homem de Deus. O pecado domina o homem, mas através do sangue de Jesus, todos nós somos libertos. Para aquele que coloca a sua vida inteiramente diante do Senhor Jesus Cristo, é liberto do seu pecado. É liberto da sua situação que está passando agora. Porque Jesus é que nos liberta. Jesus é que nos dá a verdadeira vida e vida com abundância. Por isso, quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus, ela se liberta. Então aqui o apóstolo Paulo enfatiza claramente que os que vivem na carne gostam do que é carnal. Os que vivem no Espírito apreciam as coisas do Espírito, porque um luta contra o outro. Um luta contra o outro. E quando você está cheio do Espírito Santo, então você é forte, você consegue dominar os desejos da carne. Você consegue, através do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não tem como dominar. Porque o pecado está sempre diante de nossos olhos, como o salmista Davi disse no Salmo 50. Então é necessário que você tenha o Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa lutar contra todas as tentações, todas as adversidades desse mundo tenebroso. Porque do contrário, você não vai conseguir vencer as barreiras, você não vai conseguir vencer as dificuldades, as tentações do dia a dia. Por isso que ele diz, o apóstolo Paulo, se o Espírito Santo habita em vós, então vós não podereis viver mais na carne. Vós, então, não satisfareis mais o desejo da carne, porque a carne leva à morte. O Espírito leva à vida. Então, aqui ele fala bem claro, se viverdes segundo a carne, dominado pelo pecado, vocês morrerão, no sentido de morrer, de não herdar a vida eterna, porque o pecado, ele deixa o homem longe de Deus. O pecado denigra a pessoa, o pecado, ele faz com que a pessoa se sinta amarrado, preso, a pessoa se sente debilitado. Mas se vós viverdes segundo o Espírito, então tereis vida, porque o Espírito Santo é que dá vida. O Espírito Santo, que é o próprio Jesus conosco, ele nos dá a verdadeira vida, a vida verdadeira. Jesus é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for atrás de mim. Jesus é o nosso Salvador, aquele que derramou o seu sangue pelos nossos pecados.
E não poderemos mais, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, vivermos mais sob o domínio do pecado. Porque o pecado não terá mais domínio sobre aquele que está diante do Senhor Jesus, daquele que nasceu de novo, daquele que se encheu do Espírito Santo. Por isso é necessário encher-nos do Espírito, para que nós possamos lutar contra todas as forças do mal. Por isso, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.